Fala galera, voltando aqui para o quadro Na Prancheta com 9 e hoje vamos falar de seleção brasileira, tá? Vamos falar da convocação do Tite e, lógico, do Vinícius Júnior, né? Que é o assunto do momento, é o melhor jogador, um dos melhores jogadores da temporada, né? Então, se a gente for ter aquela bola de ouro, provavelmente ele ficaria entre os 10 aí, entre os 20 nessa temporada, no mínimo, né? Dependendo de onde o Real vai chegar. Se o Real ganhar a Champions, não quero nem pensar o que pode acontecer, tá? Então, é lógico que ele tem que ser escalado titular na seleção. Não existe uma seleção prescindir de um jogador desse nível, né? Então, dessa vez o Neymar não tá na seleção, né? E o Tite teria uma baita oportunidade de treinar essa formação pro Vinícius com alguém simulando o Neymar. Lógico que ninguém vai conseguir simular o Neymar na técnica, na qualidade, mas poderia sim simular um posicionamento mais livre. E é sobre isso que eu vou falar aqui, tá? Então, baseado na convocação do Tite, eu pensei em algumas maneiras, né? É lógico que se ele tivesse chamado Roberto Firmino, que é um falso 9 característico, né? Ele é praticamente profissão falso 9 lá no Liverpool, isso poderia ajudar uma das opções, mas ele não convocou. Então vamos pensar em outras formas. Eu preparei aqui minha prancheta do Joel Santana de novo, né? Vocês já estão se acostumando com ela. Aqui eu coloquei a seleção jogando fora de casa, aqui, de azul, tá bom? Não é por isso, na verdade, é porque eu só tenho duas cores, vermelho e azul, e então o azul ficou para a seleção. Então, aqui tá a formação aqui do Tite, né? Que é um 4-2-4 que ele chama, e eu chamo 4-2-4-0. Primeiro porque o time não tem profundidade, e segundo porque eu sou chatão mesmo, tá? Então peço desculpa aí pra quem não curtir. Então vamos lá, aqui vamos falar da zaga, não vou entrar muito no mérito da zaga, até porque os laterais não apoiam muito, então eles pouco diferem quem vai ser um ou quem vai ser outro na formação, na organização ofensiva do time, tá? E aqui eu vou começar falando pelos volantes. Então, normalmente o Tite escala Casemiro e Fred, tá? Eu já começaria a mudança aqui. Eu acho que é hora de testar o Paquetá nessa função, tá? Então o Paquetá vai ser o volante pela esquerda, pode ser o volante pela esquerda. E aí, quem seria esse 9, né? Para que o Vinícius fique com espaço dentro dessa formação do 4-2-4 do Tite, tá? O que eu faria? Eu colocaria pela esquerda, o que eu acho que ele pode fazer para testar uma simulação do Neymar atuando como falso 9 nessa formação. Ele pode colocar o Gabriel Barbosa aqui como 9 em um dos jogos. Ele pode colocar o Gabriel Barbosa como falso 9 em um dos jogos. Na verdade, o Gabriel não tem característica de falso 9, mas sim de um jogador que sai muito da área, mas faz movimentos laterais, né? O falso 9 ali mais purista, ele precisa fazer movimentos por dentro. E o Gabriel não faz esses movimentos, mas seria algum tipo de teste. Então, o Gabriel ficaria como 9 e o Gabriel Jesus aberto pela direita. Então o Gabriel Jesus seria um dos responsáveis por dar essa profundidade no meio da área, porque ele é capaz disso. E quando o Gabriel saísse pela direita, tá bom? Então o Gabriel Jesus poderia dar essa profundidade pelo lado direito, centralizando, fazendo muito facão durante o jogo, como ele faz no Manchester City. Do lado esquerdo, eu penso que ele vem escalando o Paquetá nessa função aqui. E eu não gosto do Paquetá jogando aberto pela esquerda, até por isso eu escalei ele aqui. Caso o Paquetá não possa atuar aí, uma das soluções é escalar o Antony aqui, ou até o Everton Ribeiro, caso ele queira um time mais construtor, tá? Que eu acho que inclusive é mais indicado que ele tenha um time mais construtor. Dentre os jogadores que foram convocados, uma outra opção para ser escalado nessa posição é o Felipe Coutinho. Essa, de fato, é a função dele. Mas o Felipe Coutinho está há muito tempo fora. Porém, dentro de tudo que está convocado, as opções que foram feitas pelo Tite, das quais eu não concordo sequer com a convocação do Felipe Coutinho, o Felipe Coutinho seria uma boa aqui. Então, vamos colocar aqui Gabriel Jesus e Felipe Coutinho. Aqui seria o Vinícius Júnior, tá?
E no momento sem bola, assim como no Real Madrid, o Vinícius Júnior iria sobrar junto com o Gabigol. Dessa forma, o Vinícius vai receber sempre a bola no campo de ataque e em transição ofensiva, né? Então, ele poderia imprimir essa velocidade junto com o Gabriel, que também é um jogador veloz, e com o Gabriel Jesus, que daria uma profundidade e ofereceria alguns apoios frontais. E aí o Vinícius seria simulado talvez na sua melhor característica. No futuro, com o Neymar em campo, o ideal é que ele assuma essa vaga, que eu colocaria nesse teste o Gabigol, para que ele possa seguir fazendo os movimentos por dentro e abrindo espaço para o Gabriel Jesus também, só que também construindo muito por dentro e gerando apoio frontal para os volantes. Como o Gabriel vai estar abrindo e fazendo movimentos laterais para a entrada do Gabriel Jesus, o Paquetá e o Philippe Coutinho vão precisar fazer bastante jogo por dentro. O Philippe Coutinho naturalmente já faria, e o Paquetá tem isso por característica. Até por isso é importante que ele solte um dos volantes. O Fred é um jogador muito menos ofensivo no apoio, né? Mas é um cara melhor na contenção. Mas a seleção precisa, será? Contra os adversários que ela enfrenta por aqui, ela precisa dessa contenção, especialmente nesse jogo sem o Neymar, onde todo mundo vai ter mais uma aplicação maior sem bola? Eu creio que não. Então seria essa uma das sugestões. Uma outra sugestão, pessoal, é jogar no esquema que ele jogou contra a Argentina fora de casa. Ele variou. Pela primeira vez em mais de ano, ele meteu o 4-3-3 e não o 4-2-4-0 que ele usa normalmente. E aqui o centroavante já foi outro, já foi o Matheus Cunha. O Matheus Cunha oferece muito apoio frontal e ele atua como a referência. No vídeo anterior, que eu falo só do Vinícius Júnior, mais focado no Vinícius Júnior e como ele deve ser titular na Copa, eu falei sobre o apoio frontal e a necessidade de um centroavante no elenco. E eu coloco ali Matheus Cunha e Pedro como candidatos. Como ele tem essa situação aí de não querer convocar o Pedro porque ele é reserva no clube, apesar do Pedro se encaixar melhor nas características da seleção do que o Gabriel Barbosa, ele não convocou o Pedro. Mas é engraçado que ele convocou o Matheus Cunha, que é reserva no Atlético de Madrid. Mas vamos lá, eu não tô aqui para criticar o Tite, mas sim para tentar fazer vocês refletirem um pouco com a cabeça dele. Então, o Matheus Cunha seria esse homem, enquanto a seleção teria aí sim Casemiro e Fred, com o Paquetá aqui como meia, mais livre, para fazer essa transição. Terceiro homem com bastante entrada na área e muito movimento por dentro, com o drible, um cara de chute bom. O Paquetá é perfeito para essa posição. Com o Rafinha e não o Gabriel Jesus pela direita. Por quê? Porque ele precisa dar amplitude, uma vez que a gente vai ter um centroavante fixo. E Vinícius Júnior pela esquerda, jogando como joga no Real Madrid, procurando o apoio frontal, tabelando bastante com o centroavante. O Matheus Cunha se aproximando bastante dele para abrir um espaço livre aqui na zona do Rafinha para que ele possa receber a bola, tá bom? Então, essa pode ser uma boa alternativa. No momento defensivo, a segunda linha de 4 seria composta pelo Paquetá, Fred e Casemiro e Rafinha, deixando novamente Vinícius livre junto com Matheus Cunha. Porém, essa transição defensiva, ela já é diferente daquela que eu considero como ideal no caso do Neymar em campo. Com o Neymar em campo, o ideal é que fique Vinícius e Neymar à frente da segunda linha de marcação, para que possam puxar o contra-ataque. Só que Matheus Cunha, Pedro ou centroavante não tem cacoete de ficar recompondo nessa segunda linha. Quando fazem isso, acontece o que aconteceu com Gabriel Jesus na Copa de 2018. Coitado, não fez gol, foi crucificado, mas ele estava sempre muito longe, gente, porque ele estava sempre na segunda linha. O Gabriel Jesus é um excelente jogador. Pergunta para o Guardiola sobre o Gabriel Jesus. Então, ele foi crucificado porque ele jogou num esquema desfavorável para ele. Então, essa segunda formação faria com que
naturalmente o Neymar tivesse aqui, quando o Neymar estiver disponível, e o Vinícius atuasse marcando na segunda linha. O Vinícius marcando na segunda linha não é a melhor coisa, porque ele vai receber muitas vezes a bola nesse contexto, com o time no próprio campo. E essa não é o melhor fundamento dele. Ele fazia isso muito com o Zidane, e com o Zidane ele não brilhava tanto. O Tite tem a oportunidade de testar as duas formações. E vamos ver se ele vai testar mesmo. E esses testes podem ser muito importantes para indicar se o Vinícius tem chance de continuar no time, na cabeça do Tite, quando o Neymar voltar. Portanto, muita atenção para os jogos da seleção. Caso o Tite escale o Vinícius Júnior numa posição exatamente igual à do Neymar, fica na cara que para ele é um ou outro. O que para nós, telespectadores e para quem torce muito pela seleção brasileira, isso não vai ser nada bom. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, manda pros amigos, começa uma treta, porque tem muito defensor do Tite aí, incondicional. E contem comigo aí para defender vocês. Um abraço.